Um templo com 25 mil ratos, os adoradores de ratos, aqueles que reverenciam os ratos, aqueles que adoram os ratos. Nós vamos falar com vocês sobre esse assunto, vamos falar da proximidade da volta de Jesus. Mas antes eu quero falar para vocês sobre a situação aqui do nosso trabalho aqui no Egito. Nós estamos no Egito porque viemos buscar uma maneira de evangelizar essas pessoas que estão aqui e também fazer uma ajuda humanitária aos refugiados ali da faixa. Vocês sabem, a faixa que fica ali ao lado do pessoal da Canaã terrestre. Nós não podemos falar o nome dos países que estão envolvidos nessa situação, porque o YouTube ele é muito meticuloso, algumas palavras não pode. Toda sorte de imundície pode na plataforma, mas alguns nomezinhos são proibidos, então vocês entendem. Então vejam só, queridos, essas pessoas não têm para onde correr. Se vão para o lado da Canaã terrestre, a fronteira é fechada, e aí começam os aviões inimigos vir e derrubar, soltar coisas em cima desse pessoal. E aí eles correm para o outro lado, no caso o lado da faixa, aqui na região do Egito, mas as fronteiras também estão fechadas, eles estão encurralados, não tem para onde correr. Isso tem gerado uma crise das mais terríveis, uma crise humanitária que nós nunca vimos na história. Aproximadamente 2 milhões e pouco de pessoas estão nessa situação e muitos não têm o que comer. As pessoas estão muitas vezes somente a pele e o osso, a situação é muito difícil. E nós vimos aqui em busca de ajudá-las, mas as pessoas que tentam se aproximar da região para ajudar, o pessoal da Canaã terrestre, eles simplesmente mandam um avião soltar coisas por cima. E pasmem, eu nunca vi isso na história. Eu estou com 58 anos, sempre vi a Cruz Vermelha como uma organização de heróis, de guerreiros em prol dos necessitados. Vocês acreditam que o aviãozinho com aquelas coisas especiais que jogam sobre os inimigos, né, foi também jogado sobre a Cruz Vermelha? E todas as entidades que querem levar ajuda, elas são ameaçadas ou então o avião passa despejando coisas. Então, meus queridos, pense numa situação difícil. Nós então estávamos orando, pedindo a Deus que nos mostrasse uma maneira de ajudar de alguma forma. E aí, entrando em contato com a Igreja Adventista, nós visitamos a Igreja Adventista e através da oração, os irmãos estão orando também, Deus abriu as portas. Nós conhecemos então o pastor Denis, presidente da associação ali da região do Egito, da igreja no Egito. Depois ele nos apresentou ao pastor da região também do Egito, de missões, a sua esposa, que também trabalha com ajuda às pessoas necessitadas, e isso foi uma bênção porque a igreja já tem começado um trabalho de receber, de ajudar aqueles que estão feridos. Por exemplo, há um caso de uma senhora que em toda essa situação foi trazida e ela tem câncer. Imagine a situação, além de tudo, além de perder casa, além de perder a família, além de perder tudo, ainda tem câncer. Então, essa família está recebendo uma espécie de ajuda da nossa igreja, ajuda de alimento, ajuda também de material de higiene que é necessário para esses casos. Então, essas pessoas estão sendo acolhidas pelo governo do Egito, louvado seja Deus, porque o governo do Egito está fazendo o possível para ajudar de alguma maneira, pelo menos esses feridos, não é? Então tem gente com a questão, quando você quebra os ossos, você entende, né? E aí fica a questão exposta, né? Quebra o osso, a questão fica exposta ali a situação. Essas pessoas também têm sido trazidas para cá, para dentro do Egito, pessoas que, por exemplo, cadeirantes, pessoas que recebem hemodiálise, as pessoas que estão em urgência médica. Então há um lugar para que eles fiquem abrigados e a igreja então se organizou junto com a Associação de Brasileiros aqui da região e então está fazendo o possível para, de uma maneira ou de outra, ajudar essas pessoas. Então nós estamos aqui e nós trouxemos, graças a você, querido internauta, você que sabe, você sabe, que enviou a sua doação de amor
Então nós fomos, tivemos uma reunião com a administração da igreja e trouxemos então 18 mil reais, aproximadamente 3 mil dólares, que foram entregues à administração para que possa então ajudar a aliviar o sofrimento dessas pessoas, pelo menos os feridos. Meus queridos, eu quero dizer a vocês que esse sonho foi realizado de ajudar essas pessoas porque você se dispôs a entregar a sua doação de amor ao Ministério de Missões Mundiais. Nós passamos meses atrás na Venezuela, as pessoas estavam adorando a Deus debaixo de árvore e ali nós conseguimos, com a sua ajuda, querido internauta, querido inscrito em nosso canal, conseguimos construir uma igreja, levantar uma igreja para esse povo. Também nós fomos para a Coreia do Sul e lá na Coreia do Sul enviamos uma verba para enviarem Bíblias para a Coreia do Norte, para o lado comunista, né? Também passamos pelo Panamá, ajudando as crianças necessitadas, e também passamos na África, ajudando os órfãos, todos esses lugares, encontrando maneiras de pregar o Evangelho. Então, o nosso ministério está sendo muito abençoado por Deus e Deus tem usado você para abençoar o nosso ministério. Muito obrigado. Quando nós sairmos daqui, desse local, nós vamos dar uma semana de descanso, e depois nós vamos seguir para outro país, inclusive a África também. Nós vamos voltar para a África. A última vez que nós fomos para a África, junto com aproximadamente 50 pastores, foram batizados para a honra e glória de Deus 5.230 almas. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, e nós vamos voltar para a África mais uma vez. Foi já um container na frente com material escolar, com fardamento escolar, com Bíblias, com estudos bíblicos, milhares de Bíblias, e com brinquedos, e esse material todo já chegou lá, e agora nós vamos para espalhar esse material, as Bíblias, os estudos bíblicos, e fazer uma grande colheita para o Senhor. E você pode continuar ajudando, enviando a sua doação de amor, para que nós possamos prosseguir com esse trabalho, porque o mundo, meus queridos, o mundo está cansado de discurso. O mundo está cansado só de palavras e palavras e falácia. O mundo quer ver Jesus Cristo de maneira prática. Essa história de só vou orar por você, eu vou orar, isso, meus queridos, não é bíblico. O Senhor disse assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então nós somos chamados para ação. E se alguns não podem atravessar os continentes, os oceanos, podem fazer a sua doação de amor, ou também podem atravessar a esquina, atravessar a rua e ajudar os necessitados de sua rua, do seu bairro. Então fica aqui registrado, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, fica aqui registrado o meu muito obrigado a você que participa do Ministério de Missões Mundiais. E agora nós vamos falar da Igreja de Ratos, o Templo de Ratos, o lugar onde os ratos são reverenciados, são adorados. E esse lugar, ele se chama, nós vamos ver aqui, mostrar aqui para vocês, se chama o seguinte, esse lugar se chama o Templo Karnimata, chamado Templo dos Ratos, na cidade de Deshnok, na Índia, num lugar chamado, numa província, num estado chamado Rajastão. Então, por que é conhecido como o Templo dos Ratos? Porque ali vivem livremente 25 mil ratos e eles são venerados pelos fiéis. Os ratos são chamados de cabas e são considerados sagrados. Então tem uma história aí de reencarnação, que as pessoas ficaram presas em corpos de ratos e aí eles, coitados, acreditam nessas histórias, preferem acreditar nisso muitos do que acreditar na palavra de Deus. E turistas do mundo inteiro visitam esse lugar, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que os fiéis, eles consideram um privilégio
comer a comida que os ratos comem. Será que alguém chegaria ao ponto de beber o leite daquelas famosas tigelas onde os ratos se banham e se alimentam o dia todo? And people drink that milk as well? That's a prachado. Didn't see anybody drinking. I just see people like pouring milk there, but I didn't see anybody drinking. Olha o que esse cara vai fazer. Uau! Esse cara bebe do leite. O motivo dele ter bebido esse leite aqui, que pra gente é uma coisa muito louca, ele acredita que carne mata é o rato branco e o pai dele é um desses ratos pretos. Por isso que ele bebe dali sem a menor preocupação. Pra ele é a coisa mais normal, é como se ele estivesse compartilhando o copo com o pai dele. Meus amados, até que ponto o ser humano pode decair? Quão profundo o ser humano pode descer no esgoto do pecado. Porém, nós somos prontos a criticar. Como eles são idólatras e adoram esses tipos de coisas. Porém, meus amados, meus queridos, existe algo que se chama os deuses modernos. E eu quero aqui falar rapidamente que muitas vezes, nós que criticamos essas pessoas, também nós temos os nossos deuses. Nós também adoramos, veneramos os deuses modernos. E quais são os deuses modernos? Nós temos um muito famoso que Jesus mesmo falou, que é Mamon, o deus do dinheiro, a adoração à riqueza. E sabe, tem muita gente dentro de nossas igrejas que adoram o dinheiro. Eu conheço homens, pessoas que assistem sermões o dia inteiro. Assistem, leem a Bíblia, oram, mas são pessoas tão mesquinhas, que se revelam verdadeiros adoradores de Mamon, reverenciam as riquezas, guardam aquela coisa sagrada, mesmo que a esposa precise, mesmo que os filhos precisem, mesmo que a casa precise, mas aquilo é reverenciado e como um câncer vai levar aquela pessoa com certeza para o fogo do inferno, assim como os adoradores também da vaidade, do corpo, cultuam o corpo, também os adoradores da tecnologia, fazem da tecnologia o seu Deus. Tem tempo para tudo dentro da tecnologia, do entretenimento, mas não tem tempo para Deus. Finalmente, o relacionamento. As pessoas podem se tornar deuses. Eu tenho visto mulheres que endeusam seus maridos. O que ele fala é lei, tanto na vida em geral, como nos relacionamentos íntimos. O marido diz como deve ser feito e essas esposas endeusam os seus maridos e são verdadeiras escravas. Esquecem que a palavra de Deus diz que o leito deve ser sem mácula. E não somente isso, os maridos ditam também a maneira como se adora, o dia que vai para a igreja, quem deve ser adorado, e essas esposas abaixam a cabeça, reverenciam aos seus esposos e estão destinadas também à perdição se não buscarem mudança imediatamente. Finalmente, a carreira, o trabalho pode ser um Deus para muitos de nós e o ego, a autossuficiência, porque a 2 Timóteo 3,2 diz assim, os homens serão amantes de si mesmos. Meus amados, a religião, finalmente, existe um Deus também que é a religião. A religião pode se tornar um Deus, a religião sem relacionamento. Isaías 29,13 nos diz assim, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus queridos, no final dos tempos, que está bem pertinho, quantos adoradores de religião sem relacionamento, quantos religiosos serão condenados à morte eterna, porque não deram oportunidade a Jesus, não permitiram que Jesus fosse o seu rei, o maestro de suas vidas, o Senhor dos senhores, não somente Salvador, mas Senhor também. Meus amados, eu quero dizer para vocês, eu não sei se vai dar tempo colocar aqui uma parte de um vídeo que mostra como nós estamos no final da história. Não sei se vai dar tempo,
mas é um pedaço de vídeo que eu recortei e ali líderes, influencers, pessoas que têm poder, pessoas que têm uma relevância na sociedade, estão pedindo em diferentes situações, em diferentes perfis, em diferentes programas, em diferentes ocasiões, em diferentes templos na América, pedindo as leis dominicais. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Se eu não mostrar, é porque não deu tempo, mas se eu mostrar, observa. Todas as vezes que as pessoas falam Blue Law, lei azul, todas as vezes você entenda isso como lei dominical. Então vamos agora passar rapidamente aqui para vocês verem como está a situação nos Estados Unidos, fervilhando do desejo de uma lei dominical, porque Ellen White falou que o povo pediria a lei dominical, que os líderes religiosos apóstatas, essas igrejas apóstatas que estão seguindo os passos de Roma, então eles pediriam a lei dominical. Então agora nós vamos passar o vídeo. Toda vez que você ouvir Blue Law, eles estão dizendo lei dominical. Vamos ver o vídeo rapidinho? Yes, let's make that law. Law blue laws. Meant everything was closed. The blue law, blue law, blue law, the blue, Luwath law. Blue laws, for Sabbath laws, Sabbath laws, Sabbath laws. I remember the blue laws. Stories about the blue laws. When these laws are known as blue laws. Então vocês observaram? Vocês estão vendo como a América está, novamente falo, fervilhando de desejo de que a lei dominical venha e venha rápido. Meus queridos, nós estamos na contagem regressiva para a volta de Jesus. Em breve nós vamos para casa. Porém, ficarão aqueles que são adoradores de ratos, ficarão aqueles que são adoradores de si mesmos e de todos os outros deuses modernos que nós falamos aqui no vídeo. Quero terminar esse vídeo lendo para vocês o que está escrito em 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Talvez você fale com seus lábios, não, meu marido não é Deus para mim. O trabalho não é Deus para mim, o dinheiro não é Deus para mim, eu não sou Deus para mim, a minha religião não é Deus para mim, mas faça um exame de consciência. Peça ao Senhor para entrar com a lanterna em seu coração e você vai descobrir que talvez há Deus sim dentro de seu viver, dentro do seu coração. É hora de arrependimento, é hora de quebrantamento, é hora de choro, é hora de derramamento de lágrimas. E finalmente eu quero terminar aqui com um verso que está em Isaías 43, verso 25 a 26, versículo 25 a 26, que é Deus falando carinhosamente: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Eu apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, diz o Senhor. Entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que você possa se justificar. Meus queridos, que coisa linda isso que eu acabei de ler. Isso é Jesus, isso é Deus chamando você para que você venha conversar com Ele, para que vocês dois possam se assentar e conversar e ver os pontos que precisam urgentemente serem abandonados, mudados, porque está chegando a hora, meus queridos. É momento de reavivamento e reforma, sendo Cristo Jesus a glória em nosso coração, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, é tempo de clamar ao Senhor: Senhor, livra-me de mim mesmo, salva-me dessa pessoa que sou. Agora, Senhor, tenha misericórdia de mim. Una-se a mim então nessa oração, una-se em mim com essas expressões e seja abençoado em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo.
Receba a presença de Cristo, que Ele te dá vitória sobre o pecado. Não é você não, meu querido. Não é você com as suas forças que vai vencer o pecado, as tentações e os deuses. É Jesus Cristo operando a sua vida de vitória em Nazaré, na Galileia, nas ruas de Jerusalém. Esse Cristo Nazareno vivo em você, operando as suas maravilhas, os seus milagres, o seu poder, derramando a sua glória em tua vida. Creia, se aposse dessa bênção e viva em plenitude, de graça em graça, em nome de Jesus. Ore por mim. Precisamos terminar o trabalho, não é fácil. Janela 10:40 não é fácil. Eu preciso de oração. O inimigo colocou aqui umas armadilhas para mim, já fui entrevistado 2 vezes por policiais, por autoridades, né? Quero dizer, aqui do país. A coisa não é fácil. E eu peço que vocês deixem aqui o recado, o pedido de oração, para que eu possa interceder por vocês. Deus os abençoe muito, meus queridos. Nos vemos então em nosso próximo vídeo, no poderoso, maravilhoso, excelso, sublime e doce nome de Jesus. Amém?